Seja bem-vindo, investidor. Meu nome é Luiz Out e esse aqui é o nosso canal do investidor, o canal do YouTube com o maior número de vídeos e conteúdos sobre o mercado financeiro. Hoje eu vou falar com vocês sobre fundos multimercados, seguindo aí uma linha de vídeos que eu estou falando com vocês sobre os fundos de investimentos. Falei de fundos de investimentos de renda fixa. Hoje eu vou falar com vocês sobre fundos de investimentos multimercados, que são fundos diferenciados com alguns detalhes importantes que você precisa saber, legal? Confere aí após a vinheta. Vamos lá então, pessoal. Para quem não é inscrito, não deixe de se inscrever, que a sua inscrição é importante para o nosso canal continuar crescendo e nosso conteúdo se propagando aí por toda a web. Para você que já é inscrito, não deixe de dar o seu like e se você ficar com dúvida, mande um e-mail para a gente no atendimento@luizout.com. Vai ser um prazer te ajudar. Vamos lá então, pessoal, para o tema do vídeo. Vou falar com vocês hoje sobre fundos de investimento, mais especificamente sobre os fundos de investimentos multimercados. E qual que é a diferença, Luiz? Em outros momentos, anteriormente, eu falei com vocês sobre fundos de renda fixa, alguns mais conservadores e outros mais agressivos. Hoje eu mudei o grupo, eu trouxe vocês para um fundo mais agressivo em comparação com aqueles de renda fixa, que são os fundos multimercados. Aqui existem, pessoal, N maneiras, estratégias, formas do gestor trabalhar. Eu vou tentar falar para vocês aqui dos principais detalhes, não vai ser tudo, infelizmente, eu tenho que dar um curso para conseguir explanar tudo detalhadamente para vocês, mas as principais informações mais importantes para você tomar a sua decisão sobre é para mim ou não é para mim esse tipo de investimento, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente, nível de risco, Luiz. Qual que é o risco desses investimentos? Moderados para agressivo, tá? Alguns consideram meio que conservador. Eu, na minha opinião prática, em conversas, em bate-papos com vários clientes agressivos e conservadores, alunos, né, dos nossos treinamentos, eu vejo que na concepção deles e na minha também, os fundos multimercados, independente se ele for um fundo long base, um fundo long and short, um fundo macro, um fundo mais conservador, dentro dos multimercados, ele é considerado mais agressivo, porque ele pode ter alguns meses negativos e uma oscilação mais forte, tanto no campo positivo, como também no campo negativo. Então, isso aí gera uma percepção de risco diferente pelo investidor. Então, começando por aí, eu já falo para você que ele tem um risco moderado. Questões ligadas a imposto de renda. Gente, o imposto de renda no segmento dos multimercados é um pouquinho mais complicado, mas eu vou resumir aqui para vocês, tá? Existem as alíquotas de imposto de renda para os fundos de curto prazo, de menos de 365 dias, e as alíquotas de imposto de renda para os fundos de longo prazo, que são acima de 365 dias. O que acontece? Para esses fundos de curto prazo, são duas alíquotas, de 22,5% e 20%. Para os fundos de longo prazo, aplica-se aquela alíquota, aquela tabela regressiva de imposto de renda que eu mencionei para vocês, de 22,5%, 20%, 17,5% e 15%, dependendo de quanto tempo você fica posicionado ali. Como assim? Passaram-se 6 meses, a alíquota, você investiu, colocou o seu dinheiro lá dentro, passou 6 meses, diminuiu a alíquota, passou mais 6 meses, diminuiu a alíquota, passou 1 ano e meio desde a sua entrada, a alíquota vai diminuindo até chegar à alíquota mínima de 15%. Porém, os fundos multimercados possuem o que é conhecido, eu vou explicar para vocês com detalhes em outro vídeo, possui o come cotas. O governo ele vai antecipando que ele retiraria de você no lucro, o que ele tiraria de você lá no resgate. Ele antecipa e vai tirando isso de você nos meses de novembro e nos meses de maio, né? Maio e novembro são os meses onde você vê uma mudança ali, onde ocorre o come cotas para a maioria dos fundos multimercados. Existe um detalhe, tal, se você sair em prazo diferente, desde o momento que ocorreu o come cotas, lá na frente é descontado o valor que ficou faltando. Então tem esse detalhe mais operacional ligado ao come cotas, mas eu não vou me ater demais a essa questão. Então existe esse come cotas, não é aplicado em todos, na maioria deles existem algumas exceções. Por exemplo, os fundos multimercados que possuem grande composição em ações no mercado de ações, que a maior parte dos seus ativos são ações, por exemplo, do Ibovespa, o que acontece? Se eles tiverem pelo menos ali uns 2/3 da composição da carteira nesses fundos, eles já entram na tributação como se fossem fundos de ações, uma
alíquota fixa de 15% sem come-cotas. Então, esse é um dos detalhes. Não são todos que possuem come-cotas, gente. Não se esqueça disso. Então, não é uma informação que, sinceramente, vai assim impactar a sua estratégia. A maior parte dos investidores, quando buscam esse tipo de investimento, obviamente eles buscam liquidez, eu vou falar com vocês disso já já, e buscam rendimento e uma certa segurança de acordo com o perfil de cada um. Essas questões operacionais ligadas a imposto de renda, se você ficar observando demais, às vezes você deixa de observar o que é mais importante, a estratégia dos fundos, a estratégia e o perfil do gestor, tá bom? Vamos lá. Questão de liquidez, gente, esse é o segmento onde você tem a maior diversidade de prazo de liquidação. D+0, peço para resgatar hoje, sai hoje, D+1, sai amanhã, D+3, sai daqui 3 dias, D+15, D+30, D+60, tem N maneiras, né? N tipos de fundos para você resgatar, para você decidir com relação à sua necessidade. Agora vem aqui a minha opinião, que eu falo muito nos treinamentos, prazo estratégico. Eu falei com vocês aqui de prazo de resgate. Existe o prazo de resgate e o prazo de cotização, que é quanto tempo demora quando você aplica o dinheiro para você começar a rentabilizar desde o momento da sua aplicação, e o prazo de resgate é quanto tempo leva para o seu dinheiro se sair de lá de dentro e cair na sua conta bancária para você utilizar para pagar suas contas, por exemplo. Isso aí é uma questão operacional, mas existe um ponto que eu chamo muita atenção dos investidores que nos acompanham, que é o prazo estratégico. O que é isso? De acordo com a nossa experiência, alguns tipos de fundos de investimento, por mais que você consiga retirar ele em D+1, que é um prazo bem curtinho, nós recomendamos que você fique pelo menos 6 meses, 12 meses. Por quê? Porque é o prazo que, na média, esses gestores de grandes fundos de grandes investimentos vão entregar resultado para você, vão entregar resultado para mim. Por quê? Muitos desses fundos de investimentos multimercados estão ligados a um benchmark que oscila no campo positivo e no campo negativo. Se você for um cara normal, você pode pegar ali um investimento que você vai entrar agora, ele vai corrigir no próximo mês e vai ficar negativo, mas ele volta a subir depois. E na média de 12 meses, ele entrega um resultado legal. Se você for um cara sortudo, você vai entrar em um fundo multimercado e ele vai subir horrores logo de cara. Por quê? Você teve sorte. Normalmente ele vai meio lateral e depois começa a subir, tá? Não é que o fundo seja ruim, o segmento seja ruim, nada disso. Faz parte do jogo, faz parte desse segmento. Por isso que ele rende mais. Vou falar com vocês sobre rendimento e risco. Então, prazo estratégico, Luiz. Qual que é o prazo estratégico dos fundos multimercados de acordo com a sua visão? Gente, para mim, para qualquer um deles, 12 meses, tá, Luiz? Mas e se eu quiser retirar o dinheiro lá em 6 meses, dá para retirar? Dá, mas pode ser que você tenha um resultado positivo nesse curto espaço de tempo ou não. Na média, se você pegar ali a lâmina, o material publicitário de maior parte dos fundos, você vai ver que, na média, em 12 meses, eles sempre entregaram resultado positivo, a maioria deles. Em alguns momentos, em situações como foi 2014, 2015, 2016, que foram anos complicados aqui para o Brasil, alguns desempenharam bem e outros desempenharam fraco, né? Mas mesmo assim, nos 12 meses, entregaram resultado. Então, fechando essa parte, Luiz, prazo estratégico de acordo com a sua opinião, 12 meses, tá? No mínimo, para você conseguir ter uma opinião com relação àquele fundo, se ele é bom para você, se ele não é bom, se você gostou, se você não gostou. Ah, agora eu entendi! Um mês não é suficiente. Ah, Luiz, entrei perdendo dinheiro, já entrei e já começou a cair. Então isso é uma questão de mercado, não é que o fundo de investimento do gestor seja ruim, nada disso, tá bom? Níveis de risco, vamos lá, vou ter que falar com vocês que tipo de fundos de investimento que você encontra nesse segmento multimercado. Você vai encontrar os fundos de investimentos dinâmicos, livres, trading, long and short, long based, macro. Você vai encontrar os fundos multimercados que investem em moedas, juros, investem no exterior, estratégias específicas. Gente, eu esqueci de alguns aqui porque são muitos. E até diferente aqui do que eu fiz com os fundos de renda fixa, eu coloquei tudo em um vídeo só, porque são vários fundos com vários tipos de estratégias e níveis de risco diferentes. Então, você obrigatoriamente vai ter que conversar com alguém especializado, seu assessor, seu amigo, alguém da corretora, o seu gerente, para quê? Para você identificar qual será, né, dentro desse segmento, qual que é mais indicado para você. Em
questão de prazo de liquidação, prazo estratégico, já mencionei para vocês, mas prazo de liquidação, questões ali talvez de imposto de renda, se você se importar com isso, que nem eu falei, não é tão relevante assim, a não ser a questão de IOF. O IOF você tem que prestar atenção, porque nos primeiros 30 dias incide em IOF. Se você retirar o seu capital investido em menos de 30 dias, você pode pagar uma alíquota em cima do rendimento, que é um pouquinho salgado. Ela começa com 26% e a partir lá, depois de 30 dias, ela se torna zero. Então, essa questão é bom você se informar antes de realizar a aplicação, que às vezes pode inviabilizar uma operação desse tipo. Então, são informações que você deve buscar com seu assessor ou seu gerente, por quê? Para você identificar, porque são muitos, né? Alguns têm níveis de risco diferenciados. Se você é um cara que operou lá, sempre operou renda fixa, tesouro direto ou poupança, aí você quer algo mais rentável, porque o CDI caiu muito, aí você vai entrar em um fundo multimercado long based, um fundo multimercado long and short. Um fundo agressivo, o que acontece? Ele pode oscilar bastante. E são fundos bons, mas ele oscila. Então, se você não estiver acostumado com esse tipo de coisa, você pode ficar ali meio apreensivo, perdendo uma noite de sono, porque oscila demais. Então, esse tipo de informação dentro desses segmentos que eu falei para você aqui, dinâmico, livre, internacional, que investe no exterior, long based, long short, e que investe em moedas, você tem que descobrir qual deles que está mais alinhado com o seu perfil. Isso aí vai meio que de um bate-papo. Ou se você mesmo pegar a lâmina ali, pega ali o material publicitário do fundo e verifica, pega ali todo o histórico de resultado deles, dos últimos 2, 3, 4, 10 anos, dá uma olhada nos números positivos e vai lá dentro da tabela e olha principalmente os meses negativos e se pergunta para você mesmo, olha no espelho e se pergunta, como que eu me sentiria enxergando um resultado negativo no mês de X, que é o que está ali, e no outro mês o resultado negativo de Y, que está ali no outro mês, ou um mês super positivo que nem foi aquilo, ia ficar muito eufórico? Ia ficar muito feliz? Ia ficar muito triste? Faça esse tipo de reflexão caso você queira decidir por conta qual deles é o mais indicado aí para o seu perfil. As vantagens de se investir em um fundo multimercado, eu já falei para vocês, é a questão da diversificação. Você investe em vários ativos, você, gestor, na equipe de gestão, ela vai pegar o meu dinheiro, o seu e de mais uma centena de pessoas e vai colocar tudo ali dentro e investir em vários ativos diversificados, dólar, índice, ações, papéis ligados à inflação, papéis ligados a N tipo de investimento mundial. Para quê? Para diversificar e para mitigar risco. Então é uma forma de você, com pouco capital, investir diversificado e com uma equipe de gestão profissional ali te ajudando. O benchmark da maioria deles vai ser bem variado. CDI, IMAB, tem alguns que usam até o IBOV. Então eles usam vários indicadores, vários benchmarks. Para quê? Para demonstrar para você rendimento e como eles estão desempenhando. Legal? Gente, esse vídeo ficou longo porque são muitas informações, eu espero que você tenha gostado. Dúvidas? Mandem um e-mail pra gente no atendimento@luizout.com, que vai ser um prazer te ajudar. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo.